louca. Eu tentando me descontrair, gente. Eu tô enquadrada, Ju, tá certo? Quase. Tô? Oiê, Facebook! Será que eu voltei pra vocês? Tomara que sim. Zoom, eu acho que o Zoom tá me vendo. E aqui tá destravado o som, tá destravado a imagem. Espero que sim. Vou dar uma retomadinha bem pouquinha. Ju, põe pra mim o 5, só para eu retomar do Aristóteles. Foi? Tudo bem, enquanto você vai colocando, eu vou retomando só esse pedacinho, só para pegar a lembrança do Aristóteles. Vou seguir, não sei exatamente Facebook, onde a gente se desconectou, mas vamos voltar à nossa relação. Tá bom? Eu vou retomar o que eu estava falando, tá? Bom, a gente vai continuar hoje falando de estrutura. Vamos falar mais um pouquinho do Aristóteles, mas do Aristóteles aí pelo mundo moderno. Vamos só retomar dois pontos importantes que a gente falou no encontro passado sobre o Aristóteles, para não ficar perdido para quem está chegando agora ou para quem perdeu o encontro passado. E dois pontos importantes para esse encontro e para a gente seguir em frente. Bom, o Aristóteles, o mesmo carinha que a gente já estava falando há algum tempo, o cara da estrutura clássica, a estrutura de percentuais que a gente viu. Na semana passada eu trouxe um pouquinho do pensamento dele em citação, onde ele fala uma das coisas importantes que é sobre totalidade. Ele define todo como aquilo que tem princípio, meio e fim. Segunda coisa importante, troca o slide para mim, é mito. Ele define mito como imitação de ações, mas também como composição dos atos, tá? Mito, o que ele chama de mito, a gente hoje está autorizado a chamar de história, estamos autorizados a chamar de drama, de narrativa. Então, o storytelling está falando sobre os elementos da narrativa. O mito é, então, a narrativa. Então, o storytelling está falando sobre esse mito, ou seja, ele é composto de uma imitação de ações, imitação de ações do homem, e também de uma composição de atos. E é por esse ínterim que a gente segue hoje, trazendo para nossa conversa a obra do Sid Field. Quem foi Sid Field? Sid Field foi roteirista, foi produtor, foi professor, ele foi também conferencista internacional, dedicou muitos anos do seu trabalho a falar sobre roteiros, sobre criar roteiros. Ele foi autor de diversos livros sobre o assunto, tem vários deles traduzidos em português, foi considerado, portanto, né, por isso, mas o seu trabalho foi considerado, aí ele foi um guru dos roteiros, principalmente para o cinema hollywoodiano. O conceito que ele apresentou na obra dele, esse corpo de pensamento, ficou muito, muito popular na atualidade. Ele já faleceu, eu não me lembro o ano, não sei se eu pus no material, não tem muito tempo,
mas tem bastante coisa do pensamento dele que é muito interessante para a gente aproveitar, ainda que a obra dele, o trabalho dele seja dedicado a pensar o roteiro para cinema, tá? Embora ele seja um storyteller do audiovisual, e a gente aqui está pensando mais na via do texto, tem bastante coisa que ele fala que a gente pode aproveitar. O Sid Field, ele, além de produtor e de roteirista, ele foi professor da Universidade da Califórnia, ele foi professor de roteiro. E foi exatamente essa ida para a universidade, o fato dele se tornar professor, que fez com que ele formatasse o pensamento dele dessa forma que ele coloca nos livros. Uma coisa que eu acho bastante interessante da gente saber, que ele foi um dos produtores, ou seja, o pensamento dele está dentro de um software de formatação de roteiro chamado Final Draft. Final Draft. Assim vocês conseguem encontrar se tiverem interesse em procurar formatação de roteiro, software e a obra dele nesse sentido. Oi, Ju. Não tá rolando O Facebook não tá rolando. Tá. É bom que assim, o pessoal do Zoom vai decorar, entendeu? Vai decorar o que a gente tá falando. Explica que a gente precisa da aula pro Facebook. A gente precisa. Vamos fazer. O jeito que a gente tem, o pessoal do Zoom já sabe, quem tá no Zoom não tá entrando mais ninguém novo no Zoom. Então o pessoal do Zoom já é de casa e acompanhou todos os problemas e já sabe que a gente tem que transmitir pro Facebook. Então agora a gente só tá... de compartilhamento de tela, quando compartilha com o programa não tá dando conta, eu acho. Tá bom.